Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos, ouvintes, contribuintes da Rádio Rio de Janeiro, aqueles que nos possibilitam esses momentos, não é? Porque o nosso programa são vocês, é o Clube da Fraternidade que mantém esse programa também. Então estamos retornando para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, na companhia dos amigos Eduardo Araújo, e ela que continua ainda conosco mais uma semana e voltará um dia mais próximo, quem sabe. Ceíra, isso aí, Ceíra. Ceíra Oliveira. Isto. Olha, nós estudamos na semana passada o capítulo 3, Origem do Sofrimento, e vamos continuar ainda nesse capítulo a partir do parágrafo 39. Eduardo, você quer fazer a leitura? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu livrinho que está no celular, já está no ponto aqui. Então vamos aqui, Joana de Ângeles diz o seguinte: esses fenômenos psicológicos no campo do comportamento propiciam emoções afligentes, tais como o desejo, o ofuscamento, o ódio, a frustração. Porque não sabe distinguir entre o essencial e o supérfluo, o que convém e aquilo que não é lícito conseguir. O homem extrapola as aspirações e atormenta-se pelo desejo mal conduzido, ambicionando além das possibilidades e transferindo-se de uma para outra forma de amargura. O desejo é um corcel desenfreado que produz danos e termina por ferir-se na sua correria insana. Então essa questão aqui do desejo, ela é complexa, né? Porque o desejo ele é natural no ser humano, está na natureza humana, só que quando descontrolado, ela cita aqui um corcel, e Allan Kardec vai falar sobre isso também, quando está falando das paixões, porque se nós não controlarmos essas paixões e esses desejos, eles nos dominam, e não é outro motivo que leva muitas pessoas a se afundarem nas drogas, na promiscuidade sexual e tantos outros desastres que os vícios nos levam, sejam vícios de ordem material ou de ordem emocional, e destrói a vida de muitas pessoas, Ceíra. Com certeza, e você me faz lembrar coisa que eu gosto muito, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? E a gente precisa separar o joio do trigo e saber que tudo, até cruzar os braços, tem consequências. Miranda. E uma outra pessoa, que eu também gosto muito, que fala assim, a vontade é uma coisa que dá e passa. Sim. Então a gente tem desejo sim, mas somos maiores que isso. E esse desejo ele vai sendo educado quando você vai aprender a fazer sua seleção de valores entre o que realmente é essencial e o supérfluo, não é? Aí você vai desenvolvendo, você vai se educando. Porque você tem que justamente educar esse desejo. Sai Baba falava isso também. E que é o nosso desafio, né? Se melhorar o tempo todo, progredir. Eu tinha citado o Livro dos Espíritos, né? Então a questão 908 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou como se poderá determinar o limite onde as paixões, né, os desejos, deixam de ser boas para se tornarem más. E aí os benfeitores espirituais responderam: as paixões são como um corcel, citando exatamente como a comparação que Joana fez. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixar de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Então, assim, a paixão, o desejo, ele está na natureza, só que quando ele sai do controle, ele pode nos levar até... O desejo de se alimentar, ele é natural. Agora, quando você perde o limite e se alimenta além do que deve, você vai adoecer, pode até comprometer a sua existência física. Então vamos voltar aqui para o Plenitude. Continua aqui a Joana de Ângeles. A primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede.
Não se trata de uma atitude conformista, sem a ambição racional de progredir, mas sim de uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior e bem-estar na área dos relacionamentos, no grupo social no qual se situa. Toda vez que o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma emoção perturbadora forte, que desarticula as delicadas engrenagens do equilíbrio. Narra-se que a infelizmente célebre Messalina, após uma larga noite de desejos e orgia, foi interrogada por Cláudio, ao amanhecer igualmente aturdido. Estás satisfeita? Ao que ela teria redarguido. Não, cansada. Febre, voraz, o desejo faz arder as energias, aniquilando-as. Sempre se transfere de uma para outra área por conduzir o combustível da insatisfação. Males incontáveis se derivam da sua canalização equivocada, em face das suas nascentes no egoísmo, este câncer do espírito responsável por danos contínuos no processo da evolução do ser. Então isso que Joana fala aqui é fantástico. Ela citou aí Messalina, né? E essa passagem, né, que ela passou uma noite lá se usufruindo desses desejos, dessa orgia na parte sexual, e quando interrogada se estava satisfeita, ela disse, não, cansada. Porque é uma coisa que não satisfaz, que não traz a plenitude, que é o nome do livro. A pessoa que busca a promiscuidade sexual acaba se tornando uma droga como qualquer outra. Ela precisa de cada vez mais e mais e mais e mais, e ela não consegue encontrar essa satisfação. Sempre fica o vazio. E diante do vazio ela precisa de mais. Até que isso leva a deterioração completa, né? E muitas vezes nós vemos pessoas aí com a vida completamente destruída por causa desses desejos incontroláveis e desenfreados. Como você citou antes, da questão da alimentação, né, e que acaba com questões como obesidade, com doenças problemas várias, de saúde, inúmeras. E tem a questão do álcool também. Sim. E outras drogas, né? A pessoa começa e daqui a pouco um copo não é suficiente, uma garrafa não é suficiente, e assim vai. E fica difícil, exatamente, de controlar. É como se quisesse saciar a sede bebendo água do mar. Exatamente. Um belo exemplo, né? Então, assim, tem muitos ouvintes nossos que estão agora nos acompanhando e que sofrem com isso, né? Porque a gente não está aqui falando de uma realidade que não atinja a todos nós, seres humanos. Todos nós, em algum momento, nós somos tomados por esse desejo incontrolável, seja no desequilíbrio sexual, seja na questão da alimentação, seja nas questões de ordem moral, né? Quando a gente se torna agressivo, quando a gente se torna uma pessoa desequilibrada, raivosa. Mas você tocou numa coisa muito importante, que é a questão do equilíbrio, que isso é fundamental. Quando você, no programa anterior, você falou sobre a questão de sair de um extremo para o outro, porque até a questão do trabalho, a pessoa que só trabalha e deixa outros aspectos da sua vida, inclusive família, convivência, outras responsabilidades. Que tende a fazer atenção. O equilíbrio, né? Exatamente. Quando você sabe pausar e intercalar, você mantém o equilíbrio. No capítulo 27 do Evangelho, ele vai falar no item, deixa eu ver aqui, que ele vai falar que a prece aplaca o calor excessivo das paixões. Quer ver? Ó? Aqui, ó. É a felicidade que a prece proporciona, no item 23 do capítulo 27. E ele diz assim, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então a gente tem que buscar no capítulo Pedi e Obtereis, item 23. Então uma mensagem de Santo Agostinho, e ele sabe bem do que está falando, né? Porque Santo Agostinho, ele viveu isso na pele. Ele sofreu tudo isso. Ele sofreu, ele teve que lutar, né, para equilibrar esses desejos, essas paixões. A mãe dele Santa Mônica, né? Tem um livro de Santo Agostinho chamado Confissões, que ele conta a trajetória dele até ele chegar onde ele chegou. Não foi fácil. Com certeza. Né? Porque tinha essa questão do desequilíbrio na área sexual. O próprio Gandhi passou por isso também.
Gandhi teve que enfrentar isso. Então que a gente entenda, você que está aí nos escutando, que esse conflito não é só seu. Sim. Né? Eu não consigo controlar esse meu desejo, eu não consigo me libertar da promiscuidade, eu não consigo me libertar da droga. Não é fácil. Né? Santo Agostinho teve que enfrentar as lutas dele, Gandhi teve que enfrentar e tantos outros. O próprio Francisco de Assis faz menção a isso também, mas mostraram pra gente que é possível sim conseguir. E Santo Agostinho aqui tem essa frase, que eu acho que é uma frase curta, mas muito importante, né? Que ele diz que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Fantástico, né? A gente percebe que nenhum de nós está abandonado, né? E a prece é tão importante, nos auxilia tanto. Quem nos amparou para chegar aqui não desconectou da gente. Exatamente. A prece mantém essa alimentação psíquica. Vamos continuar aqui com Joana de Ângeles. Você está ouvindo qual programa, Maria de Fátima? Momentos com Joana, estudando o livro Plenitude, no capítulo 3, né? Psicografia do Divaldo Franco, na companhia da Ceira e do Eduardo Araújo. E o Clever não, é Eber. O Eber. Eber. É tudo igual, são clones. Isso aí. Estamos em qual parágrafo? Capítulo 3, Origem do Sofrimento. Isso. Agora nós vamos para o parágrafo 46. Mesmo na realização, é isso? Então vamos nós aqui. Diz Joana de Ângeles: mesmo na realização edificante, o desejo tem que ser conduzido com equilíbrio, a fim de não impor necessidades que não correspondem à realidade. O ideal do bem, o esforço por consegui-lo, expressam-se de forma saudável, quão gratificante, tornando-se estímulo para o desenvolvimento constante dos germes que dormem na criatura, aguardando a eclosão dos fatores que lhe são propiciatórios. Então, isso aqui se encaixa bem, como nós falamos em Santo Agostinho, em Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, né, que o ideal do bem estava dentro deles, e no momento certo aquilo eclodiu, e eles cumpriram lá com a missão deles e conseguiram controlar, equilibrar esses desejos, né, e essas paixões. Continua Joana. Como o efeito do desejo, o ofuscamento, que decorre da presunção e do orgulho, é causa de sofrimentos, em razão do emaranhado de raízes na personalidade do homem ambicioso e deslumbrado, como Narciso ante a própria imagem refletida no lago. As ilusões da prosperidade econômica e social, cultural e política induzem o insensato ao ofuscamento, por permitirem-lhe acreditar-se superior aos demais, inacessível ao próximo, colocando barreiras no relacionamento com as outras pessoas que lhe pareçam de menor status, qual se estas lhe ameaçassem a situação de destaque. Ignoram os fenômenos biológicos inevitáveis da enfermidade, velhice e morte, ou anestesiam a consciência para não pensarem nas ocorrências do insucesso, da mudança de situação, das surpresas do cotidiano. Tudo passa, não é? Com certeza. E a gente precisa estar atento que, enquanto nós ficarmos mergulhados na atmosfera do desejo, das paixões, pode nesse momento estar sendo muito bom, mas lá na frente o precipício nos espera. Né? Para pagar. Mas você, nesse trecho que você estava lendo, me lembrou duas coisas. Uma, a sede do poder. A pessoa quer porque quer o poder. E a outra é essa questão de cada um de nós estar observando, porque existe muito isso, da pessoa passar e não falar com aquela pessoa que está varrendo ou que está servindo café, como se não tivesse ninguém ali. E tem uma pessoa. Às vezes, dependendo do cargo, a pessoa se acha porque é aquele cargo. Ela não é, ela está. E do mesmo jeito que ela está hoje, ela pode não estar amanhã. E o mundo dá muitas voltas e tudo passa. E a gente tem que passar pelo que for necessário para que a gente se melhore. Sim. É aquela coisa que nós estamos falando no início, né? Em outras vezes também. O sofrimento. E o Eduardo trouxe aquela questão de despertador, né? Despertar a dor. Sim. É aquela chacoalhada para ver se você acorda. Ninguém é melhor do que ninguém. Para que ninguém seja, para que nós não tornemos o outro invisível, né? Exatamente. A gente trata o outro assim. E é tão bonito, em qualquer cidade do interior,
e isso acontece, inclusive próximo, como Paquetá, você anda em qualquer momento e as pessoas te cumprimentam. Te dão um bom dia, boa tarde, boa noite, elas falam com você, ela olha para você, ela sorri. Quer dizer, a gente vai perdendo muito disso na cidade grande, de falar com as pessoas. É isso aí. Vamos dando aqui continuidade. Joana de Ângeles diz o seguinte: todos esses fatores são motivos de sofrimento. Quando se pretende manter a posição de relevo, quando se teme perdê-la e quando isso acontece. O ofuscamento desgoverna inumeráveis existências que se permitem as fantasias do trânsito orgânico, sem a claridade que discerne entre as reais e as falaciosas metas da vida. Na mesma trilha, ressalta o domínio do ódio nas paisagens de sofrimentos humanos. As suas irradiações destrutivas comburem as energias de quem o sustenta, enquanto muitas vezes atingem aqueles contra quem se dirigem, caso permaneçam distraídos dos deveres relevantes ou em faixas mentais equivalentes. Loucura do amor não atendido. O ódio revela a presença predominante dos instintos agressivos vigentes, suplantando os sentimentos que devem governar a vida. Jamais havendo motivo que lhe justifique a existência, o ódio é responsável pelas mais torpes calamidades sociais e humanas de que se tem conhecimento. Quando se instala com facilidade, expande as suas raízes como tenazes vigorosas, que estrangulam a razão, transformando-se em agressividade e violência em constante manifestação. O ódio realmente é uma doença, né? Uma doença da alma, porque quem odeia está profundamente doente. E o ódio é uma coisa tão forte, tão violenta, que ele acompanha a criatura mesmo depois da morte. Quantos não desencarnam e mantêm-se perseguidores daqueles a quem odiavam quando encarnados? São os processos aí de obsessão que podem existir tanto de encarnado para encarnado, quanto de desencarnado para encarnado, ou vice-versa também, de encarnado para desencarnado. É aquela pessoa que odeia tanto a pessoa ou outro, que mesmo o outro desencarnando, ele continua vitalizando aquele ódio. Uma verdadeira algema. E a pessoa não percebe que quando ela odeia, quer dizer, o ódio está nela, por mais que ela imita para o outro, quer dizer, nasce nela, a primeira pessoa prejudicada é ela mesma. Continuando, Joana diz: em determinados temperamentos é qual uma chispa insignificante em um monte de feno, produzindo um incêndio devorador. Por motivos de só menos importância, explode e danifica em derredor. Realmente, tem pessoas que basta uma fagulha para elas provocarem um incêndio. É uma coisa muito... A gente tem que tomar cuidado com cada palavra que a gente dirige a determinadas pessoas, porque elas estão prontas a explodir a qualquer momento. A gente vê muito isso no trânsito, né? Quer dizer, você recebe uma fechada, vai falar, a pessoa sai armada. Ou bate, quebra seu carro. Isso. Muito complicado. Joana continua dizendo o seguinte: o ódio é causador de muitos sofrimentos. Todo o empenho deve ser envidado para desarticulá-lo, onde se apresente e instale. Sem esse trabalho, ele se irradia e infelicita. Pestilencial, ele contamina com facilidade, travestindo-se de irritação, ansiedade e revolta, e outros danosos mecanismos psicológicos reagentes. A frustração, por sua vez, responde por sofrimentos que seriam evitáveis, não fossem as exageradas esperanças do homem, as suas confusas ideias de auto-merecimento, que lhe infundem crenças falsas nas possibilidades que não lhe estão ao alcance. Porque se supõe credor de títulos que não possui, a criatura se frustra, entregando-se a reações inesperadas de depressão ou cólera, fugindo da vida ou atirando-se rebelde contra ela e seus valores. Quando o homem adquire a medida do pouco ou quase nenhum merecimento pessoal, equipa-se de harmonia e fé, de coragem e paz, para enfrentar
as vicissitudes e superá-las, nunca se permitindo malograr nos empreendimentos. Se esses não oferecem os resultados desejados, como é natural, insiste, persevera, até a constatação de que outro deve ser o campo de atividade a desenvolver ou até receber a resposta favorável do trabalho envidado. O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Então, realmente aqui, essa frase, para a gente terminar aí o programa, ela é perfeita. É a calma, né? Que o amor é o antídoto para todas as causas de sofrimento, por proceder do divino psiquismo que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Aí quem está nos ouvindo vai dizer assim, mas a gente não sabe amar ainda. Com certeza, estamos aprendendo, mas temos que exercitar. Exatamente. Porque o aluno que diz que eu não sei e não estuda, ele nunca saberá. Então nós estamos aqui tentando exercitar o amor, ainda que racionalmente, para um dia trazermos ele no coração. Que ele está aqui dentro, né? Quer dizer, estudando, mas é fundamental praticar. E como é tão atual tudo que foi lido, né? Como acontece hoje em dia, exatamente como está fazendo aí. Às vezes você desconta nas pessoas mais próximas todas essas irritações, frustrações, e você fere, você machuca e vira um círculo vicioso. Amor. Amor é fundamental sempre. E aí, Maria de Fátima Miranda? Porque essa frustração toda é por conta do desencanto. Sim. Quando você vive uma vida de ilusão, projetando valores e conquistas por fora, chega uma hora que tudo se desmancha. Porque é o transitório. Mas também vem da questão da educação, das pessoas não darem limites, não falarem não. Quer dizer, você cede, faz as vontades desde criança, e aquela pessoa cresce e não aprende a escutar não. E aí outra pessoa consegue a vaga de emprego e ela não sabe lidar com aquilo. A pessoa que namora vai e termina um relacionamento e ela não sabe lidar com aquilo. Então, às vezes, ela mata a pessoa e se mata, ou comete o autoextermínio porque não consegue alguma coisa que ela gostaria muito. É complicado, e acha sempre que o outro tem culpa. Sim, e porque projetou a oportunidade, projetou o ideal de felicidade numa areia movediça. Né? E despertar disso é uma dor muito grande, porque você fica sem chão. É como se você perdesse a referência de si mesmo. Exatamente. E não se reconhece como sujeito, né? Como responsável. É quem faz as escolhas e tem que arcar com as consequências. Fica procurando culpado. Transferindo responsabilidade. É isso. Com isso, chegamos aí ao final de mais um programa. E semana que vem, Joana vai continuar, ainda dentro desse capítulo 3, falando aí sobre a importância do amor para a libertação dos sofrimentos. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.